Bom, para complementarmos o nosso curso, eu vou trazer dois cases aqui. O primeiro no setor privado e posteriormente no setor público sobre gerenciamento de projetos. Hoje a gente está recebendo o Luiz, que é engenheiro civil. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigada pela sua participação aqui, né? Por ter aceitado vir conversar aqui com a gente, né? Bater um papo aqui sobre gerenciamento de projetos. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse, né? Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade, Roberto, de estar aqui participando desse bate-papo, né? Então, me chamo Luiz Carlos Passos, sou engenheiro de produção, certificação PMP do PMI, né? Project Management Institute. Tenho também a certificação em Lean Six Sigma, que é mais voltada para projetos de melhoria contínua dentro das organizações. Atualmente estou fazendo um curso de MBA em gerenciamento de projetos dentro da Fundace USP e estou sempre ainda, me sinto naquela etapa da vida de estar sempre aprendendo, buscando novos conhecimentos, né? É, Falando um pouco agora da minha parte da experiência profissional, minha experiência basicamente é voltada para parte de projetos. Então, em Uhum. resumo, a minha atuação dentro dos projetos é em planejamento, gestão de projetos, gestão de controle de obras e planejamento e controle como um todo, né? Atualmente trabalho na empresa Engear, onde eu gostaria de utilizar esse momento para agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo, né? Porque é onde eu tenho a oportunidade de estar sempre conciliando o conhecimento teórico com a prática. Então, isso é um pouco do Luiz. Tá ok, tá certo. Luiz, na sua concepção, o que é preciso ser feito para a melhoria do gerenciamento de projetos, seja, né, nas empresas, nas autarquias, no setor público? O que você acha que pode ser feito para melhorar o planejamento estratégico, o gerenciamento de projetos, risco, qualidade? De forma geral, assim, não específico de um tipo de projeto, vou falar mais de forma mais abrangente de todos os projetos voltados para a questão da infraestrutura. O que eu vejo que normalmente acontece que tem grandes gaps, grandes falhas dos projetos? Um dos pontos eu acho que deveria melhorar ou tentar minimizar as falhas para melhorar são as compatibilizações de projetos. Em alguns casos, às vezes nem projeto básico as obras têm. Então eu vejo isso como uma falha que precisa ser melhorada, né? Então, o fato de você já conseguir fazer uma compatibilização dos projetos, o que eu digo compatibilização? Seria a integração entre as disciplinas. Então, disciplina civil, elétrica, ar-condicionado. Então, fazer toda essa integração para que você consiga reduzir custos e prazos de obra. Uma ferramenta ou uma metodologia que você poderia ser utilizado para isso seria o BIM, que hoje já está bem diversificado no mercado, né? Outro ponto que eu acho que poderia ser para reduzir esses problemas que a gente tem na gestão de projetos seria a questão da toda obra, quando ela é fechada, normalmente o contratante vai muito para a questão da redução de custos. Então ele vai na empresa que apresenta o menor preço. Então qual que é o problema disso? Quando você tem que reduzir sua margem de lucro, você reduz os custos, reduz a equipe e às vezes não consegue ter um bom direcionamento de uma equipe focada em campo. Você, nesse caso, coloca um supervisor para ficar part-time ou um planejador para ficar meio horário. Então isso eu vejo um problema sério. Então se você tem uma equipe ADM mais focada dentro do canteiro de obra, você consegue fazer uma melhor gestão. Então, com isso, você consegue antecipar os problemas e evitar pleitos, evitar aumento de custo dentro dos projetos. E para finalizar, em cima disso, eu acredito que um problema que é constante dentro dos projetos, é a falta de entendimento entre o escopo. Então, às Uhum. vezes, o cliente tem uma percepção do que ele quer como entrega e o executor está em mente com outra ideia de execução.
Então, o que acontece ali? Existe um gap de entendimento entre o que o cliente quer e o que está sendo de fato executado. Então, se no início de um projeto, no início de um contrato, se define qual que é o escopo com aquele prestador de serviço, o prestador de serviço A, para esse projeto eu preciso que você me entregue esse e esse serviço. De acordo? Alguma dúvida? Beleza, formalizou essa ideia, definiu-se qual que vai ser o escopo, aí eu acho que é o primeiro passo para a coisa dar certo. É bem o que a gente acabou de falar aqui sobre conhecer o seu cliente na gestão da qualidade, né? A gestão da qualidade é justamente isso, o que você apresenta para o cliente, o que o cliente espera e o que é entregue a ele, né? Então, o que ele falou agora vai muito com a questão da gestão da qualidade que a gente tinha acabado de... que a gente falou aqui no decorrer do curso, né? Luiz, qual o modelo que você, né, adotou, adota na sua empresa, do momento que você capta o cliente, fecha um contrato, até a entrega, pós-entrega? Como é que é esse desdobramento de etapas aí na empresa que você trabalha? Tá bom. Então eu vou dividir essa sua pergunta em 2 etapas. A primeira etapa é a parte de captar o cliente. O que seria essa etapa? A captação ela pode vir de várias formas. Pode vir através do marketing, pode vir através de uma indicação de algum parceiro, pode vir através da própria equipe do comercial. E o mais importante que eu vejo, que seria a melhor forma de captação, ao meu ver, é aquela captação de uma obra já entregue, onde o cliente quer fazer novas obras, certo? O que seria a fidelização, né? O cliente fidelizar. Então, isso eu acho que é interessante. Porque a partir do momento que você faz um bom trabalho, você consegue fazer outro trabalho, e ali você cria um vínculo maior. Então, a partir do momento que você faz essa captação, você pode seguir por vários caminhos, esses que eu te citei, né? Então, essa é a primeira etapa. Captação. Beleza. Segunda parte, aí já entra com o contrato já assinado em mãos para que seja executado. Então, partindo agora para essa área, para essa parte de execução, a gente usa um guia, né, que é o guia do PMBOK, onde a gente separa o projeto em fases. Então, você tem a fase de iniciação, fase de planejamento, monitoramento e controle e encerramento. Então, dentro dessas 5 fases do projeto, a gente vai aplicando algumas técnicas práticas, né, do guia PMBOK, que eu vou estar te citando algumas aqui. Então, dentro da iniciação, a gente entra com a parte de a reunião de início de obra com a equipe, reunião equipe interna, e posteriormente a reunião com o cliente, que aí você pode chamar ela de reunião de kickoff ou pontapé inicial, beleza? Normalmente o mercado utiliza essas 2 nomenclaturas. Feita essa reunião, você alinha ali todas as premissas, as restrições, o prazo macro, os riscos iniciais, né? Algumas premissas da qualidade. Então, falando aí da questão da qualidade, a gente pode definir algumas premissas, né? O que a gente vai controlar, quais são os critérios da qualidade, né? Que estão agregando valor para o cliente. Então, isso tudo é na parte da iniciação. Partindo agora para a fase de planejamento, eu não vou entrar em todas as áreas de planejamento, não. Falar de risco, comunicação, partes interessadas. Então, eu vou focar aqui, para o tempo nosso está mais curto, eu vou focar simplesmente na parte de cronograma físico, previsões de custos e receita, beleza? Então, a parte de cronograma físico, como que ela é feita? Basicamente, seguindo a metodologia, o guia PMBOK, né? Você pode definir as tarefas, sequenciar as tarefas, definir os recursos para cada tarefa, sequencialmente as durações e, por último, a conclusão do cronograma. Então, basicamente, esse é um processo, um passo a passo rápido que se aplica a qualquer tipo de projeto, beleza? E o que é importante nessa etapa do planejamento? É você sempre engajar a equipe, fazer com que a equipe esteja engajada com você para que ela participe da elaboração desse cronograma. Feito todas as etapas, validação da equipe, você
tem condição de apresentar esse cronograma para o cliente. E a partir do momento que você envia para o cliente e o cliente aprova esse cronograma, se torna o espelho daquilo que é o planejamento da obra, né? Então, que no mercado a gente usa a baseline, que é a linha de base do cronograma, né? Então, isso a gente finaliza o cronograma, bem resumido, dessa forma, beleza? Agora entrando na parte de custos. Custos, você tem como referência a planilha de orçamento, que serve uma referência para você planejar os custos da obra, e os valores contratuais, o que foi definido em contrato, né? O valor da venda. Então, com isso, com o cronograma definido, o prazo, a sequência das atividades e os custos, você consegue estimar qual que é a previsão de custo em um determinado período de tempo, que seja semanal, mensal, anual. Em cima disso, você consegue definir a previsão do custo e quanto você vai receber para a entrega de cada escopo. Beleza? Então não vou aprofundar nas outras áreas, mas se você isso serve para uma empresa de pequeno, médio e grande porte. Se você conseguir fazer isso bem feito, o básico, já é bom caminho andado em termos de planejamento. Então, dando sequência nas 5 fases, né, do guia PMBOK, então falei da iniciação, falei do planejamento, agora entrando propriamente dito na execução e monitoramento e controle. Por que eu estou citando as duas juntas, execução e monitoramento e controle? Porque à medida que você vai executando a obra, você também vai monitorando para ver se o que foi planejado está ocorrendo conforme a execução. Então, o que seria? Basicamente, analisar em termos de escopo, custo e prazo, para ver se essas três áreas de conhecimento estão de acordo com o que foi definido lá no planejamento, beleza? E uma sugestão que eu dou, uma dica, é que a cada etapa que for feito a execução, você já fazer a validação junto com o cliente ou com a pessoa responsável daquele serviço, para que já possa ser feita a validação. Não deixar no final da obra para fazer essa validação. Então você vai fazendo ela de forma esporádica, né? De forma pura entrega dos pacotes de trabalho, para não deixar para ser feito só no final. Porque se alguma coisa nesse bem tempo der errado, depois que você já executou, você ainda tem essa formalização, né? Então isso é uma boa prática a ser utilizada nessa etapa de monitoramento e controle. E outra ferramenta que já é muito usada, antiga no mercado, é o próprio RDO, né? Que é o Registro Relatório Diário de Obra, que é onde você vai estar especificando todos os eventos ocorridos naquele dia. Então isso é uma ferramenta importante. Às vezes algumas empresas fazem assim só para inglês ver, né? Mas é uma ferramenta muito importante, porque é de onde que você vai tirar evidências de tudo que aconteceu ao longo da obra. Beleza? Até pouco tempo o CREA pedia para atestados, né? Agora, infelizmente, não tá sendo exigido para atestados, mas até pouco tempo você precisava desse relatório, desse diário de obras para tirar o seu próprio atestado. Luiz. Só finalizando a parte de faltou encerramento. Então eu falei vou continuar. Só para te perguntar uma coisa. Você tem um controle de riscos interno? Como é que você faz essa parte? Hoje, de forma assim, eu tenho um controle, mas é um processo bem embrionário. Então, o que eu posso dizer sobre riscos? Riscos, se você for pegar no detalhe da coisa, risco você pode fazer desde a identificação do risco até uma análise quantitativa daquele risco. O que seria essa análise quantitativa? É de fato você mensurar qual que é o impacto financeiro caso aquele risco aconteça. Eu não vou até essa etapa, então eu vou só até a parte qualitativa. O que seria isso? Identificou os riscos, aí a gente vai definir aquele risco de forma qualitativa. Qual que é o risco disso acontecer? Baixo, alto, médio, exemplo, né? Qual que é o impacto dele? Então você analisa em termos de análise qualitativa. Então é mais a questão se é baixo, alto, médio. A parte
quantitativa, que é falar de quanto isso vai custar, hoje eu não aplico isso no mercado. Eu tenho a teoria, mas a gente, de fato, na ENGEA, a gente não aplica. E não falo só em ENGEA. Eu acho que a questão de risco, de forma geral, dentro do Brasil é bem embrionária. Ela tem alguns softwares que ajudam a fazer isso, mas eu acho assim, a empresa que faz são poucas ainda. Eu não vejo isso muito disseminado no mercado. Mas só de estar fazendo já é alguma coisa, né? Já é um começo, vamos dizer assim. E o risco, você pode ter ele tanto positivo quanto negativo. Quando a gente pensa em risco, a gente fala assim, o risco, você sempre vem naquela cabeça uma coisa negativa. Não, o risco pode ser positivo. Você pode ter o risco de reduzir o prazo de uma obra, fazer a entrega dela antes, né? Então, seja um risco positivo. Você pode ter o risco de captar fazer um bom trabalho dentro da obra e captar um novo cliente, né? Tudo tem um risco positivo e um risco negativo. Encerramento, né? Então falei das quatro fases do projeto, né? Iniciação, planejamento, monitoramento, controle, ficou faltando encerramento. O encerramento nada mais é que é a etapa onde você vai formalizar com o cliente de forma definitiva a entrega da obra. É onde você vai formalizar a entrega de todos os documentos junto ao cliente. E uma boa prática que a gente vem adotando também nessa etapa, nessa fase, né, é as lições aprendidas. O que seriam as lições aprendidas? Assim como o risco, você pode ter também lição aprendida positiva e negativa. É você coletar dentro de todas as fases do projeto o que deu certo, o que eu posso aplicar em outros projetos, o que deu errado, o que eu preciso mitigar ou evitar para que não ocorra nos próximos projetos. Então, isso é um documento um documento rico, né? Que você pode compartilhar ele com a equipe, você pode compartilhar ele com o comercial. Exemplo, na última obra nós orçamos um determinado serviço que o custo foi baixo. Então, para a próxima obra, vamos aumentar a verba desse valor. Ou não, orçamos a mais, então podemos diminuir para ganhar margem de mercado. Então, esse é um documento importante. É um simples Excel que você pode fazer, onde você vai coletar as informações que a equipe e no final da obra apresentar para a empresa o que teve de bom ou de ruim, e sempre que começar uma obra nova, você pegar esse documento e reforçar um pouco em cima disso do que foi feito nas obras anteriores. E como é que funciona quando encerra, né? Você falou todas essas fases, mas e quando encerra, né, o contrato, quando você entregou o produto, entregou o serviço para o cliente, você tem um pós-entrega? Você monitora? Como é que funciona? Sim. Basicamente, após que a gente tem o termo de entrega assinado pelo cliente, nós consideramos que aquela obra entrou no processo de garantia da execução do serviço. E aí pode variar conforme o contrato, 6 meses, 3 meses, 1 ano, vai depender de como foi acordado, né, o que foi acertado contratualmente. E aí o importante disso é que nós definimos junto com o cliente que para um atendimento em garantia precisa seguir algumas premissas. Quais são essas premissas? No caso nosso, que é a instalação de sistema, nós precisamos que o cliente dê manutenção no equipamento, que siga o checklist que nós entregamos no final da obra, que seja feito as manutenções preventivas, né, conforme o PMBOK, conforme o PMOC, e aí em cima disso, primeiro, caso tenha alguma ocorrência, o cliente entra em contato, cita qual que foi a anomalia e nós tentamos resolver por telefone. Caso não consiga, aí segue para o segundo ponto, que é o cliente mandar essas evidências do se ele tem evidências, se está sendo feito certo, toda a parte de manutenção. Caso esteja tudo correto, o cliente está agindo conforme foi explicado para ele na entrega da obra, aí a gente faz a visita técnica para tentar solucionar o problema. Beleza? E aí vai depender se troca de peça, aí entra em garantia, aciona o fabricante, enfim, aí casos e casos, né? Mas existe um procedimento. Bom, a gente sabe que
Uma das principais funções do gerente de projetos é gerenciar recursos da organização, sejam eles financeiros, sejam eles físicos, sejam eles de pessoal, de equipe, porque a gente sabe que recursos não é só financeiro, gente. Quando as pessoas falam de recursos, elas pensam logo que é só questão de dinheiro, só questão financeira. E quando não é, recurso da organização é sua equipe, é o que você tem de infraestrutura. Então, qual método você aplica lá na empresa para gerenciar esses recursos, né? Como é que você delega isso para sua equipe? Como é que é dividida as funções? Eu vou... No dia a dia, nós temos uma ferramenta que também eu queria informar, que pode ser utilizada pelas empresas aí, gratuita, que é o Trello. Então, dentro do Trello, nós definimos, pegamos, aí já puxando mais para a metodologia ágil, a gente cria um backlog de todas as tarefas, o que tem que ser feito. Dentro desse backlog, nós definimos o que cada um vai fazer dentro da semana, que aí nós chamamos isso de sprint. Então, backlog, um sprint, e ao longo da semana a gente vai monitorando o que foi feito, o que ficou pendente para a próxima semana, né? Então, no decorrer da rotina, a gente usa basicamente essa ferramenta e esse procedimento, beleza? Agora, tem uma outra ferramenta que eu gostaria de compartilhar, que basicamente consiste em descrever todas as atividades que o setor executa, certo? Então, acho que isso aí é padrão, acho que toda empresa normalmente tem, né? O que o setor de engenharia faz, o que o setor de planejamento faz, o que o setor de suprimentos faz. Então, tá aí, acho que é padrão para todo mundo, todas as empresas. O único ponto que eu coloquei a mais foi definir dentro dessas atividades qual que é o peso, o que cada uma representa. Então, se é uma atividade mais complexa, então eu fiz uma análise qualitativa definindo pesos de atividade. Então, a atividade que é mais complexa eu coloco nota 5. Uma atividade que exige menos complexidade, eu coloco nota 1. Por que eu faço isso? Porque aí eu defino atividades nota 1, por exemplo, eu posso colocar um estagiário para fazer. Eu não preciso colocar um colaborador sênior para estar imprimindo um documento ou para estar elaborando um documento de baixa complexidade. Então isso me ajuda a fazer um balanceamento, uma ideia de balanceamento, né, das atividades por setores. Então é algo que eu uso o Excel, uma ferramenta simples também da Microsoft, né, pode ser utilizada para estar fazendo esse trabalho. Você pode apresentar aí brevemente para a gente encerrar aqui essa planilha, esse documento? Então vamos lá, então pegando o seu pedido aí, Roberto, eu vou dar uma passada na planilha que eu criei aqui, né? Então basicamente ela é bem simples, né? Ela define aqui o processo macro da organização, onde tem a abertura do projeto, né? Após a abertura você consegue já fazer algumas especificações técnicas, você já consegue fazer um planejamento macro, e a partir desse momento você entra na etapa do fornecimento aqui, ó, fornecimento de materiais e serviços, certo? Aonde você desmembra parte em materiais voltados para pré-fabricação, fabricação, pré-montagem, montagem, e a partir do momento que você vai fazendo essa compra aqui, que eu citei anteriormente, que é a parte da execução, né? Ao mesmo tempo você vai fazendo aqui o monitoramento e controle. Esse controle da parte técnica, mais voltado especificamente para a parte técnica do projeto, e o controle gerencial, que é o controle mais voltado para documentação, templates, acertos com o cliente aqui, né? E por último, o fechamento do projeto, beleza? E tudo isso que você faz aqui, ó, você precisa de vamos colocar assim, um suporte, né, de uma equipe externa que normalmente não está alocada em cada uma dessas etapas do projeto. E para cada atividade, eu citei aqui, ó, que eu falei anteriormente, que são as notas, né? Então, por exemplo, que se é uma atividade de baixa complexidade e baixo tempo, a gente usa a nota 1. Se é uma atividade de média complexidade e alto tempo, a gente usa a nota 2. E se for uma atividade de alta complexidade, a gente define ela com uma nota 5. E aqui nessa outra aba é onde a gente definitivamente vai colocar
todas as descrições das tarefas, a etapa em que ela se encontra no projeto, se é na abertura, se é no planejamento, e assim sucessivamente, né? A parte aqui, controle gerencial, e separando por setores. Então, se você pegar aqui em cada setor, você vai ter, por exemplo, setor de planejamento, quais são as atividades que vão ser feitas no planejamento e qual que é a nota dela, se é uma atividade nota 3, nota 5. Então, na engenharia, em compras, no almoxarifado. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, a primeira etapa, eu vejo que é estudar o projeto antes da reunião de divulgação de obra. Essa é uma atividade que eu considero que todos têm o que fazer, para que todo mundo chegue numa reunião já sabendo que vai ser divulgado, já sabendo qual que é o escopo, qual que é o serviço que a empresa vai estar executando. Ela é uma nota 1 porque é de baixa complexidade. Simplesmente precisa ler um documento. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar só mais um exemplo aqui, ó. Realizar a visita técnica em campo para analisar o serviço. Então, fica na parte da abertura do projeto, mas aí é uma atividade de alta complexidade que já tem que ser feita pelo coordenador de obras ou o líder de fabricação. Beleza? Então, qual que é o intuito disso aqui? Ó? Você consegue definir quais são as atividades que estão locadas no planejamento, quais que são nota 1, 3 e 5. As que são nota 1, por exemplo, aqui, você pode definir que um estagiário consiga fazer. Exemplo, né? As que são nota 5, aí você precisa de um colaborador com maior experiência, né? Então, com isso aqui, você pode fazer também passando por etapas do projeto, e aí no final aqui ela vai te dar uma matriz por recurso. Então, o que seria essa matriz aqui, ó? Basicamente, ela vai falar assim, ó, quais são as atividades que estão na parte gerencial. Então, finalizando a apresentação da planilha aí, falando do resumo final aí, que é a aba de matriz recursos. Então, ela vai definir para a gente aqui, ó, qual que é o quantitativo de tarefas por peso, né, que tem a parte gerencial, a parte de planejamento, engenharia, compras, almoxarifado, coordenação de obras, líder de fabricação, comitê aqui de qualidade e, por último, facilities. Então, ela te dá um norte de qual área que está tendo uma superlocação, que são as bolinhas que estão em vermelho aqui. Está tendo uma quantidade muito elevada de atividades com pesos altos, né? Que é nota 5. Uhum. Então, com isso, o que você pode fazer aqui? Ó? Às vezes, definir dentro dessas áreas que estão em vermelho, colocar um estagiário para dar um apoio aqui, né? De forma a fazer esse balanceamento. Outro ponto que você pode analisar aqui, ó, esse exemplo aqui, a Cristina está na parte de líder de fabricação e está na parte de facilities. Então você está vendo aqui que ela está em duas áreas ao mesmo tempo, sendo que uma delas ela está super alocada em vermelho aqui. Ó. Qual que seria a ideia? Colocar mais um estagiário aqui, né? Ou realocar, deixar a Cristina só em facilities. Então seria uma definição, né, do gestor para ele fazer esse balanceamento da equipe aí relacionado, matriz de recursos relacionado com as atividades a serem executadas para cada setor. O que me chamou a atenção aqui foi o comitê da qualidade que eu tinha acabado de falar da importância, né? E aqui tem, ó, três membros da equipe aqui compõem o comitê da qualidade. Isso é importantíssimo dentro da organização. Exatamente. Então, você tem a parte de suporte, né? A parte de consultoria, onde vai dar um suporte para estar verificando se os processos estão de acordo, quais são as dificuldades dos setores, se o que está sendo feito conforme a norma ISO. Mas dentro da instituição você precisa ter também os representantes da qualidade. Não adianta nada você ter só esse apoio externo, mas se a qualidade não está enraizada dentro dos processos, dentro da organização. Bom, parabéns, né, Luiz, pelo seu trabalho. Obrigada por você ter vindo. Que seja aí o início de vários outros trabalhos juntos, né? Então, te agradecer o pessoal da sua equipe, né? Ter disponibilizado para você vir aqui. E encerrando, né, gente? Deixar o Luiz encerrar, fazer as considerações finais dele aqui, mas te agradecer pela participação, viu, Luiz?
primeiramente agradecer, né, Roberta Porto, por essa oportunidade aqui de estar fazendo esse bate-papo com você. Esse bate-papo agradável, tranquilo, né? Agradecer também a equipe de gravação, o Felipe aí, que está dando esse suporte para a gente, fazendo essa gravação aqui no estúdio. A equipe da NGA, né? Eu gostaria de ressaltar que tudo que eu apresentei aqui, tudo foi desenvolvido pela equipe, certo? Não tem nada que eu elaborei sozinho, então é todo um trabalho que foi gerado pela equipe NGA, né? Então gostaria de ressaltar que foi o apoio de todos, não vou citar nome para não ficar chato, né? Mas gostaria de agradecer a todos os colaboradores da NGA e fico muito feliz por ter participado dessa troca de experiência, né? E aquele aguardo de um novo convite. Pode deixar. Então, gente, obrigada. Até a próxima.